Queridos irmãos, queridas irmãs, então hoje nós vamos dar sequência nesse vídeo de número 169. Capítulo 4 do Livro dos Médiuns, dos sistemas. Então nós já tivemos a oportunidade de analisar em partes, porque Leontina e a programação também não é para esmiuçar tudo, até porque não tem como esmiuçar tudo. Mas nós já analisamos em parte o sistema do charlatanismo, Então agora nós vamos para o sistema da loucura. Então nós percebemos a maestria, dos antagonistas, principalmente se tratando de espiritismo, os opositores, porque o antagonismo é o mesmo que opositor, oposição, não, é opositor. Então, eles não encontrando assim uma forma mais assim objetiva, ou mesmo uma forma para continuar o combate, então observemos só aqui para ver o que eles alegam no sistema da loucura, E Kardec, é lógico, ele procura nos esclarecer. Então, o sistema da loucura. Alguns, por condescendência, quer dizer, benevolência, magnanimidade, concordam em pôr de lado a suspeita de embuste, Porque até então existe para eles, naquele período, e também não só naquele período, por todo e sempre, sempre existiu a suspeita do embuste. Pretendem então que os que não iludem são iludidos. Olha só para você ver como que eles procuram assim uma forma de denegrir, de atacar, o espiritismo, atacar a base, mas perderam tempo e perdem tempo todos esses que, não munidos de conhecimento, ousam falar o que não deve. Porque nós sabemos que aqueles munidos de conhecimento, eles nada diz, porque eles sabem que os argumentos deles não têm fundamento. Então, esses que atacam, esses que julgam, esses que perseguem, esses antagonistas, são seres
ignorante de causa. São seres ignorantes de causa. É como, por exemplo, você depara com uma pessoa falando mal da ciência médica, né? Da medicina. E você chega e pergunta, fala assim, meu amigo, você por um acaso estudou medicina? Você defendeu alguma tese de medicina em determinado momento da tua vida? Nunca. Ora, mas então, como falar mal do que você não conhece? Então, a pessoa que não conhece, ele tem que ser imparcial. Ele não deve falar nem mal e nem bem. Nem mal e nem bem. Porque imagine só uma pessoa falar mal da psiquiatria, né? Ou uma pessoa falar mal da engenharia. Enfim, uma pessoa falar mal de tudo que existe na face da Terra, sem conhecimento de causa. Aquele justamente que não estudou aquela matéria. Não tem fundamento. Então são perseguições assim embasadas nas inspirações das trevas do anticristo, né? São assim perseguições embasadas em sociedades, em sistemas, porque isso acontece. Muitos seres são mantidos, sustentados financeiramente por muitos sistemas na Terra, justamente para atacar aqui, atacar ali, atacar isso, atacar aquilo, né? O que equivale a qualificá-los de imbecis. Quando os incrédulos se abstêm de usar de assim colóquios, declaram pura e simplesmente que os que crê são loucos, atribuindo-se a si mesmo, desse modo e sem cerimônias, o privilégio do bom senso. Esse é o argumento formidável dos que nenhuma razão plausível encontram para apresentar. Olha só para você ver. Esse o argumento formidável dos que nenhuma razão plausível encontram para apresentar. Afinal, semelhante maneira de atacar se tornou ridícula. Você viu só? Afinal, semelhante maneira de atacar se tornou ridícula, quer dizer, de perseguir, né? Se tornou ridícula. Tal a sua banalidade. E não merece que se perca tempo em refutá-la. Olha só para você ver a sabedoria de Kardec. E não merece que se perca tempo em refutá-la. Então, quando Kardec usa esses termos, né? E não merece que perca tempo em refutá-la, obviamente é algo que nós não deveríamos, de alguma forma, nem perder tempo com estas questões. Porque
Perder tempo com estas questões, sem conhecimento de causa, não sei se você vai conseguir me entender. Perder tempo com estas questões sem conhecimento de causa é ao mesmo tempo que encher a cabeça de lixo. É a mesma coisa que encher a cabeça de lixo. Por isso que Kardec aqui, ele nos esclarece. E não merece que se perca tempo em refutá-la. Acresce que os espíritas não se alteram com isso. Bom, isso é relativo, né? Acresce que os espíritas não se alteram com isso. Agora, os espíritas verdadeiramente espíritas, não. Mas os pseudos, por isso, partem para o lado místico. Por isso, partem para o lado da prática. Por quê? Porque não podemos classificar que só esses seres que sempre perseguiram o espiritismo, né, os antagonistas, não podemos, os materialistas, não podemos dizer que eles sempre agiram dessa forma porque desconhecem o espiritismo. É óbvio que eles desconhecem a lei de causa. Mas também todo aquele espírita que iniciam, né, nesta ciência e a abandona, né? Iniciam nesta ciência pela teoria e abandonam a teoria e buscam a prática, é porque ele também não conseguiu entender a teoria. Ele não conseguiu entender o espiritismo. Então, ele deturpou tudo. Ele deturpou tudo. Então, não são só os antagonistas, e também toda essa classe de seres que, optando pela teoria, mas que não entenderam a teoria, recorreram à prática. E não entendendo não entendendo a teoria, recorreram à prática. E por não entender também a prática, deturparam. Por isso o misticismo, o esoterismo, né? E por isso essa distorção toda. Porque nós temos que raciocinar que não é fácil o espiritismo pela teoria. Não é fácil, não. Olha, vamos dizer o seguinte, que tanto pela teoria quanto pela prática, espiritismo é para quem quer. Se nós pudéssemos assim esmiuçar esse lado teórico, vocês iam ver que, como se diz o termo, a coisa não é brincadeira. Mas fazer o quê, né? Então, acresce que os espíritas não se alteram com isso. Tomam corajosamente o seu partido e se consolam, lembrando-se de que tem
por companheiros de infortúnio muitas pessoas de mérito incontestável, né? Então, olha só para você, tem por companheiros de infortúnio muitas pessoas de mérito incontestável, mas é preciso ter conhecimento, um pouco de conhecimento, porque se ele é aquele que optou pela prática, ele não vai enxergar por esse lado. Efetivamente, forçoso será ouvir em que essa loucura, efetivamente, forçoso será convir em que essa loucura, se loucura existe, apresenta uma característica muito singular, a de atingir de preferência a classe instruída, em cujo seio conta o Espiritismo, né? Então, esse é o interesse. Até o presente, a imensa maioria de seus adeptos, se entre estes algumas excentricidades se manifestam, elas nada provam contra a doutrina, do mesmo modo que os loucos religiosos nada provam contra a religião. Observa para você ver. Os loucos religiosos, né? Nada provam contra a religião. Então, vamos pensar da seguinte forma. Dizem que o Espiritismo é uma fábrica de louco. Tá, vamos partir por esse lado. Tudo bem, mas será que existe loucos só no Espiritismo? Se você procurar num prontuário de um hospital psiquiatra, você vai perceber que 95% dos pacientes, eles vieram de outras religiões, do evangélico, do budismo, do islamismo, 60% do catolicismo. Então, são perseguições sem fundamento, né? Então, é uma forma de atacar. Nem os loucos, aqui ó, contra a religião, nem os loucos melômanos contra a música, ou os loucos matemáticos, melômanos, contra a música, ou os loucos matemáticos contra a matemática. Não existe esses fanáticos em todos os lugares? Em todos os lugares existe esses fanáticos. Todas as ideias sempre tiveram fanáticos, exagerados. Aqui, ó, você vê que interessante. Todas as ideias sempre tiveram fanáticos exagerados. E é preciso seja dotado de muitos obtuso juízo para confundir a exageração de uma coisa com a coisa mesma, né? Então, em todas as áreas, em todas as ciências, sempre existiu e sempre existirá loucos, no bom sentido, porque, na verdade, é preciso, assim, um estudo mais aprofundado, né, para que a pessoa tome conhecimento de causa, e quando a pessoa tomar conhecimento de causa, ele
consegue perceber que não tem nada a ver com aquela ciência, e sim é justamente pela falta de conhecimento. Porque nós não podemos associar a loucura e outras anomalias aos distúrbios fisiológicos. É lógico que dentro de análises de exames existe que se apresentam nos exames as alterações hormonais e proteína e por aí em diante. Mas o princípio não é o corpo físico, e sim os registros encontram-se no perispírito e no espírito e em outros departamentos que nós desconhecemos devido ao nosso grau, nosso nível evolutivo. Por isso que Kardec, assim, resume para mais amplas explicações a este respeito, recomendamos ao leitor a nossa brochura, O que é o Espiritismo, e o Livro dos Espíritos, né? Por isso que Allan Kardec, porque Allan Kardec é o pseudônimo de Hipólito de Hondenizar de Rivail. Por isso que Allan Kardec, ele nos recomenda, antes de nos aventurar aos estudos das obras básicas, estudarmos primeiro o que é o Espiritismo e depois o Livro dos Espíritos, para depois partirmos para o Livro dos Médiuns. Então, é óbvio que eu confesso a você que eu vim tomar conhecimento dessa questão, da necessidade de ler, estudar o livro o que é o Espiritismo, aqui no Livro dos Médiuns, porque eu sempre soube que começaríamos na doutrina dos Espíritos primeiramente através do Livro dos Espíritos. Agora, no Livro dos Médiuns, Allan Kardec vem nos esclarecer que, primeiro, o que é o Espiritismo, depois o Livro dos Espíritos. E, de fato, se nós pararmos para analisar, o que é o Espiritismo é um resumo, né, da doutrina dos Espíritos, que, de certa forma, facilita muito aquele estudioso, né? Ele dificilmente ele se perde, né? Porque mediante todas as questões ele consegue assimilar com bom senso, né? Então, mediante esta questão, né, sistema da loucura, então nós tivemos a oportunidade de ler aqui que, né, todas as ciências, todas as religiões, existe lá os fanáticos exagerados. Então é só você raciocinar assim, de acordo com a lógica, e você vai entender que Allan Kardec,
nesta questão aqui, ele não exagerou quando deixou aqui esse esclarecimento, né? Ele não exagerou, porque de fato é verdade. Quantos fanáticos religiosos existem no mundo? E não são só os fanáticos religiosos, não. Em todas as áreas nós deparamos com pessoas assim, fanáticas, né? Em todas as ciências, filosofia, psicologia, nós deparamos com fanáticos em todos os sentidos, né? Nós sabemos que existem fanáticos na guerra, né? Aqueles que gostam de sair matando, que é um fanático pela guerra. Então o prazer dele é sair matando. Então esses serial killer também são fanáticos. Esses psicopatas são fanáticos. Se a gente analisar por um outro prisma, é lógico, né? Então que Deus e Jesus nos ampare.